Olá, eu sou Marga Brizola e eu te mostro como se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. E neste vídeo eu quero te fazer uma pergunta antes da gente falar sobre o tema que nós vamos abordar aqui. Então, eu quero que você reflita, que você responda para você mesmo. Então, é uma pergunta que eu estou te fazendo, que na verdade é uma provocação para que você possa refletir aí na sua casa, aí no lugar que você está, no seu trabalho, enfim, no carro, onde você estiver assistindo esse vídeo. Você sabe onde está indo o dinheiro que você recebe todos os meses, onde está indo o dinheiro do seu salário, fruto do seu suor? Você tem essa clareza? Você sabe onde está indo esse dinheiro? Então, essa é uma pergunta que eu quero que você faça. E aí, a partir disso, você vai identificar se é importante ou não para você entender um pouco mais sobre como você pode monitorar, como você pode acompanhar onde você está gastando os recursos financeiros que você tem gerado, que é fruto do seu trabalho, do seu suor. Então, a gestão das finanças pessoais, ela envolve mudanças de muitos hábitos. Então, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil de se fazer, pelo contrário, quando a gente fala em mudança de comportamentos, mudanças de hábitos, é uma tarefa bastante complexa. Então, a gente precisa entender, de fato, como é que estamos nos comportando, como é que estamos agindo, e o que nós precisaríamos fazer hoje. Né? Então, não deixar para amanhã, não deixar para a semana que vem. O que nós poderíamos fazer hoje para mudar esta realidade, para virar essa chave, para resolver esta situação? Então, a gente entende que a partir do momento que você faz essa reflexão, que você analisa isso, entende que isso é importante para você mudar a sua realidade, você tem motivos para seguir em frente, você tem motivos para passar por esse processo. E quando a gente fala em processo, é desafiador, mas não tem que ser dolorido, não tem que ser algo que doa, tá? Pode ser algo prazeroso, porque você está fazendo uma troca de comportamentos, uma troca na sua forma de consumir, por algo que é mais importante para você. Então, essa é a nossa lógica. Pensar como está a sua situação hoje, o que você poderia fazer de diferente para mudar essa situação, porque você entende que a mudança dessa situação, ela vai te permitir chegar a algum lugar que é onde você quer estar, que é onde você quer ir. Por exemplo, eu estou com as minhas finanças desequilibradas, desorganizadas, eu não tiro férias, eu não tenho reserva de emergência, eu não tenho nada de investimento. Então, isso é a minha situação atual hoje. E o que eu quero? Eu quero, então, ter mais tranquilidade com as minhas finanças, eu quero ter as minhas finanças saudáveis, eu quero ter as minhas finanças equilibradas, eu quero poder tirar férias, eu quero construir uma carteira de investimento que eu possa, lá quando eu for me aposentar, ter rendas passivas que me possibilitem complementar a minha renda do INSS, que eu vou estar aposentada, né? Para que eu não precise trabalhar tanto, ou para que eu não precise mais trabalhar, que eu possa dedicar esse meu tempo aos netos, que provavelmente já seja a fase de você curtir os seus netos, quem tem filhos, enfim, quem optou por ter filhos e tem isso, né? Mas enfim, ou quem sabe você quer viajar quando você estiver aposentada, as suas escolhas, as suas prioridades, as suas importâncias. Então, neste vídeo, eu te trago algumas orientações que vão permear aí a nossa conversa, que seriam, sim, alguns segredos mesmo, para você manter as suas finanças sob controle e para você acompanhar onde você está gastando o seu dinheiro. Então, esta é a reflexão que eu faço para você, tá? Esta é a reflexão aqui que eu trago para a nossa conversa durante este vídeo. A ideia é que estas orientações que eu vou trazer aqui,
elas façam parte da sua rotina, que você consiga inserir elas na sua rotina, para que você consiga ir acompanhando de uma forma bem prática, onde você está gastando, tá certo? Então, a ideia aqui é trazer orientações bem simples mesmo, no sentido da sua compreensão, talvez sejam desafiadoras para você colocar em prática, mas aí, se você compreendeu direitinho o que é que você tem que fazer e a importância disso, a parte do colocar em prática é uma questão de treino, tá? É uma questão de você realmente querer, tá? E para além de querer, bom, você já tem os motivos, então agora é você focar naquilo que você precisa fazer para mudar a sua realidade. Então, se você entendeu direitinho, porque a simplicidade desse passo a passo, dessas orientações aqui, ela permite que você entenda direitinho o que você tem que fazer, e aí vai depender muito da sua constância, vai depender muito da sua persistência. Claro que em alguns momentos a gente pode derrapar, a gente pode cometer alguns deslizes, mas entendendo a importância de voltar para o caminho e sabendo o caminho, a gente volta e retoma o nosso foco, né? Rumo ao nosso foco. Retoma o nosso passo a passo aí, visualizando o nosso foco, que é acompanhar os nossos gastos e ter clareza da onde a gente está gastando, tá? E o que está nos desviando dos nossos objetivos. Então, a primeira orientação é exatamente essa. Então, conheça os seus hábitos de consumo, entenda em que você está gastando, como é que tem sido a sua forma de consumir, se você reflete antes de consumir, se você só compra aquilo que realmente é prioridade na sua vida, o que te levou a esse estado que você está hoje? Não sei qual é o estado que você está hoje, mas talvez você esteja endividado, talvez você não esteja endividado, mas você esteja não está conseguindo tirar os seus projetos da gaveta, não está conseguindo fazer viagem de férias com a sua família, não está conseguindo trocar de carro, não está conseguindo fazer aquela reforma na sua casa, né? Construir talvez um quiosque, uma piscina lá na sua casa para te dar mais qualidade de vida, mais conforto, né? Não sei qual é a sua realidade hoje. Então, mas o que está fazendo com que você esteja nessa realidade que está desconfortável, que está te trazendo uma certa inquietude e que você quer mudar, que você gostaria que fosse diferente, tá? Então, analise isso. A partir disso, analise, se for o caso de você estar endividado, o que te levou a estar endividado? Que dívida você fez para... Que dívida você está fazendo, ou você fez, ou está fazendo periodicamente? Porque às vezes pode ser que você esteja endividado por causa de uma sucessão de atitudes. Às vezes pode ser um único momento na sua vida. Eu perdi o emprego e eu não tinha reserva de emergência, então precisei pegar dinheiro emprestado para passar por aquele momento e depois eu não consegui mais me organizar, tá? Essa pode ser uma questão. Outra questão pode ser comportamentos sucessivos que você tem no seu dia a dia, na sua rotina, no sentido de, enxerguei algo na vitrine, entrei e comprei. Não tinha dinheiro, coloquei no cartão de crédito, fiz boletos. Então, eu não paguei e assumi dívidas. E essa sucessão de atitudes, de ações provavelmente semelhantes, te fizeram a estar endividado, usar o cheque especial, ir aí aumentando o seu gasto no cartão de crédito e que você não consegue mais pagar toda a fatura, então você foi deixando do mês para o outro e isso foi fazendo com que você se endividasse. Então, são questões aí que você precisa analisar. Pode ser também que você adoeceu, precisou de dinheiro para pagar um exame para ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido. Então, analise quais foram as situações. Porque dependendo do tipo de situação que te levou a esse estado que você está hoje,
são as ações que você tem que pensar para te tirar desse estado que você está hoje, né? No sentido de solucionar esse desconforto, essa questão que você está buscando aí mudar, tá bem? Então, você precisa conhecer os seus hábitos, entender o que te levou a estar nesse estágio que você está hoje. Conhecendo os seus hábitos, você vai identificar o que você precisa fazer de diferente para sair deles, porque você não pode continuar fazendo a mesma coisa, tá certo? Então, você precisa fazer algo diferente que te possibilite ter outros resultados. Então, ações diferentes nos dão resultados diferentes. Ações iguais nos dão resultados iguais. E não é o que nós queremos. Nós não queremos os mesmos resultados. Nós queremos mudar a nossa realidade. Então, para mudar a realidade, eu tenho que ter um conjunto de ações diferente das que eu estou tendo até então, para eu, de fato, resolver este problema que está me causando desconforto. Quem sabe até está me tirando sono, quem sabe até está diminuindo a minha produtividade no trabalho. Já tive até acidente de trabalho por estar desconcentrado, não estar focado no meu trabalho. Então, fui criando uma sucessão de problemas e dificuldades aí a partir de algo que eu não resolvi, tá bem? A segunda orientação aqui é para que você consiga, então, entender, para que você consiga ter clareza e monitorar e controlar onde você está gastando o seu dinheiro, é definir qual o valor de receitas que você vai destinar para cada tipo de gasto. E aí, para isso, talvez você tenha vários tipos de gasto, né? Talvez, assim, sei lá, uma lista de 15, 20 tipos de gastos no mês, né? Tô aqui, que é uma lista grande, tá? E eu tô querendo, assim, que você simplifique um pouquinho isso. Então, pra gente iniciar, é bom que a gente tenha uma organização mais simples aí, para que a gente não se desmotive para continuar no nosso propósito de mudar a nossa realidade. Então, a ideia aqui é que você separe esses gastos em 3 tipos. Então, em alguns vídeos também, em vídeos, posts, eu já orientei vocês como é possível vocês definirem os seus gastos por ordem de prioridade. Então, aqui, você, inclusive nesse vídeo, eu ensino como é que você pode fazer esta separação aí dos seus gastos, em o que você considera para definir se o seu gasto é prioritário, que são aqueles gastos destinados à nossa sobrevivência, tá? As necessidades básicas, essenciais da nossa vida. E também já te orientei o que você considera para dizer que o gasto é não prioritário, tá? Que são aqueles gastos destinados aos nossos desejos pessoais. Então, e também você vai identificar que quanto do seu orçamento, quanto das suas receitas você destina, se é que você tem, né? Para as prioridades financeiras. O que você encaixa aí nas prioridades financeiras? 3 coisas principais, tá? As dívidas, tá? Reserva de emergência e investimentos. Lembrando que esses investimentos aqui, eu tô falando daqueles investimentos de longo prazo, tá? Aqueles investimentos que você vai fazendo todos os meses e que você não mexe neles. Investimento realmente lá pro longo prazo, lá para quando você estiver aposentado, poder gerar aí uma renda passiva, tá? Mas dentro desse grupo aí das prioridades financeiras, podem estar aqueles objetivos de curto, de médio e de longo prazo também. Que, primeiramente, pode ser a questão da quitação de dívidas, e também construir reserva de emergência, porque isso eu tô te dizendo que é importante, que é necessário aí para sua organização financeira. Mas depois que você controlou as suas dívidas ou quitou elas e tem a sua reserva de emergência construída, tá? Você não vai mais destinar dinheiro para essas 2 prioridades financeiras, porque as suas dívidas, elas estão quitadas. Ou, claro, pessoal, às vezes pode ser que você não quite dívidas, né? Que você sempre tenha uma dívida ou outra, mas
porque você precisou fazer para alavancar a receita. Então, pode ser que você tenha algum financiamento também que é produtivo, digamos assim, que ele vai te trazer uma melhoria na quantidade de receitas que você está gerando. Então, é talvez um financiamento que seja importante você ter. Então, você trabalha com o dinheiro de terceiros. Então, essa também pode ser uma questão. Então, se esse é o seu caso, que isso você tem permanente ali, mas que ela está sob controle, você tem que considerar que você precisa destinar uma parte do seu orçamento para manter essas dívidas sob controle também. Mas a reserva de emergência, a partir do momento que você definiu o valor da reserva de emergência, foi poupando, até que você conseguiu juntar aquele montante de reserva de emergência necessário para a sua tranquilidade financeira, você não precisa mais destinar dinheiro para aquela reserva de emergência, a não ser quando você precisou usar esta reserva de emergência. Daí, a partir disso, você vai repor aquele valor, aquela quantidade de dinheiro que você usou da sua reserva de emergência. Mas, feito isso, não precisa mais destinar dinheiro para isso. Então, você vai fazer o quê? Você pode usar esse dinheiro que você estava destinando para a reserva de emergência para atender aqueles objetivos de curto, de médio e de longo prazo, que podem ser fazer uma viagem, que pode ser trocar de carro, que pode ser fazer uma reforma mais importante aí na sua casa, por exemplo, construir um quiosque, fazer uma piscina aí para te dar mais qualidade de vida. Então, essa também pode ser uma alternativa aí para que seja um sonho seu, um objetivo seu, para você destinar parte do seu orçamento. Então, a ideia aqui é que você defina qual é o valor das receitas que você destina para cada grupo de gastos, tá? Então, separando aí em três grupos. Gastos prioritários, gastos não prioritários e prioridades financeiras, tá bem? E, claro, dentro de cada um desses grupos aí, tem uma série de tipos de gastos que você vai pensar, vai refletir aí dentro da sua estrutura financeira, dentro do seu padrão de vida, que exige aí para o seu padrão de vida. O terceiro segredo, a terceira orientação para você entender, ter clareza onde você está gastando dinheiro, é você identificar despesas desnecessárias que você tenha aí na sua rotina diária. E por isso, a ideia de você separar, categorizar os seus gastos, o seu consumo de recurso financeiro em três, é porque ali nos gastos não prioritários, provavelmente você identifique aqueles que seriam gastos que você está tendo de forma desnecessária. Então, nos seus gastos não prioritários, pode estar aqueles gastos, os gastos com os seus desejos pessoais, que envolve academia, que envolve um plano de TV por assinatura. E outros, né, claro, mas estou citando aqui 2 exemplos, que são os mais comuns, onde a gente identifica possibilidades de termos gastos desnecessários. E qual que é a definição de gasto desnecessário, Marga? Os gastos desnecessários são aqueles gastos que você que consomem o seu dinheiro, o seu recurso financeiro, a sua receita, o seu salário, tá? O fruto do seu suor, do seu trabalho, mas que não te dão nenhum retorno. São aqueles gastos que você tem, mas que você não aproveita. Eu já citei aí várias vezes, mas é um tipo de gasto que a gente consegue visualizar bem essa questão, é a academia. Academia, eu pago um plano de 5 dias para eu usar 5 dias na semana e eu uso 2, eu uso 1, às vezes eu não vou na academia, tá? Então, eu tô gastando algo que eu não estou usando. E esse gastar sem aproveitar é um gasto desnecessário. É um gasto, é um dinheiro que literalmente vai para o ralo e que você podia estar focando naquela que é a sua prioridade, naquele que é o seu objetivo, tá? Então, te convido a avaliar esse grupo de gastos e identificar o que são gastos desnecessários. Agora que você já sabe a definição
de gastos desnecessários. Então, avalie esse grupo dos não prioritários e identifique se você tem gastos desnecessários e elimine, porque esses gastos desnecessários são aqueles gastos que você está tendo e que não está usufruindo, que você não está aproveitando. Teu dinheiro está indo literalmente pelo ralo. A quarta orientação aqui é para que você planeje os seus gastos. Então, você vai planejar a sua ida ao supermercado. Já tem vídeos gravados aí meu que eu ensino como é que você faz esse seu planejamento, que você vai planejar os seus gastos com deliveries, os seus gastos com idas ao cinema, enfim, os seus gastos com lazer, aí você vai planejar. Não estou dizendo para você não ter, mas planeje, veja se cabe no seu orçamento e qual é a parcela de gastos com esses itens que você pode ter num período. Então, qual é a parcela que você pode gastar, né? Porque você tem um orçamento, você tem aqueles gastos prioritários, você tem as suas prioridades financeiras que você tem que atender, e aí vocês têm esses gastos não prioritários aí. Então, planeje os seus gastos não prioritários, para que eles não te afundem em dívidas, para que eles não sejam os responsáveis pelo teu desequilíbrio financeiro, pela falta de saúde financeira que você tem, ou pela sua falta de saúde, porque daqui a pouco esse tipo de gasto pode levar a um nível de endividamento e que você adoeça em função desse nível de endividamento. Então, por isso, é importante que você tenha claro o quanto você pode gastar aí nesses gastos não prioritários. E também, pessoal, por que não, né? Por mais que eles sejam gastos prioritários, também precisam de planejamento. Eu tenho que entender se o quanto eu estou gastando de água, de energia, de transporte, de alimentação, de moradia, eu não poderia, modificando alguns hábitos da minha rotina, eu não poderia reduzir um pouco esses gastos. Por mais que eles não vão deixar de existir, porque eu preciso deles para minha sobrevivência, mas talvez, se eu reorganizar a minha rotina, eu consiga, inclusive eu trago para vocês alguns vídeos onde eu falo sobre você economizar ao ir ao supermercado, você economizar com transporte, você avaliar aí a questão dos consumos de água e energia, o que você poderia modificar aí e também estar fazendo uma economia nesses gastos que são prioritários, tá? Então, a ideia de planejamento dos gastos, de planejar os seus gastos, é essa análise que você pode fazer e, assim, identificar alternativas para economizar, tá bem? A quinta orientação aqui é para que você busque, viabilize a sua tranquilidade financeira. E uma das formas de viabilizar a tranquilidade financeira é a sua reserva de emergência. Lembrando que reserva de emergência serve para utilizar naqueles momentos de imprevisto, naqueles momentos que talvez você fique sem gerar renda, porque perdeu o emprego, porque adoeceu, ou adoeceu e daí você vai para laudo, né, INSS, ele vai te pagar uma parcela, mas essa parcela pode ser menor do que o seu salário, então você precisa de um complemento de receita aí para dar conta dos seus gastos prioritários, e talvez você não tenha outra opção de receita, então o que vai cobrir isto que está faltando seria a tua reserva de emergência, tá certo? Então, a reserva de emergência, ela serve para isso, e eu vou te dar, assim, algumas orientações mais assim, gerais sobre a reserva de emergência, quais os elementos da reserva de emergência. Então, para você definir o valor da reserva de emergência, você vai ter, claro, os seus gastos prioritários. Então, de 12 a 24 meses dos seus gastos prioritários, a reserva de emergência vai cobrir. Como é que eu sei se é 12 ou se é 24? Dependendo do nível de estabilidade da sua geração de renda. Se você é CLT, você tem uma geração de renda
uma estabilidade de geração de renda maior do que quem é funcionário público. Então, você corre um risco maior de ser demitido de perder a sua renda do que quem é funcionário público, tá? Se você tem um negócio próprio, onde você é remunerado pelo Prolabore, você também tem uma estabilidade grande, que é a falta de segurança quanto ao valor que você vai receber todos os meses. Depende do quanto a sua empresa fatura e a partir disso ela vai te pagar. Por mais que ela tenha um valor ali, um valor estabelecido, né? Como sendo o que você receberia todos os meses, mas eventualmente no caso de uma baixa mais acentuada das receitas, também o seu Prolabore vai ser afetado, tá? Então, o nível de estabilidade é definido a partir disso. Mas quanto mais você se aproximar de 24 meses dos seus gastos prioritários, melhor, mais tranquilidade você vai ter com a sua reserva de emergência, tá? Então, essa é uma questão. A partir de você entender quanto você precisa de reserva de emergência, você vai entender quanto de recurso você pode destinar todos os meses para construir a sua reserva de emergência. E com isso, você vai estabelecer, vai definir quanto tempo você precisa para criar a sua reserva de emergência, tá certo? Então, sobre reserva de emergência, em linhas gerais, é isso, mas eu tenho um vídeo nas minhas redes sociais aí, YouTube, Instagram, Facebook e tal, onde eu falo sobre como criar uma reserva de emergência, tá? Então, te convido a assistir esse vídeo e entender melhor como você pode criar a sua reserva de emergência. Qual o passo a passo aí para você criar a sua reserva de emergência, tá bem? E uma questão importante aqui sobre a reserva de emergência é decidir onde você vai guardar a sua reserva de emergência, tá? Então, também tem alguns segredinhos aí para você definir onde você guarda a sua reserva de emergência, certo? A sexta orientação aqui para você ter clareza e controlar onde você está gastando o seu dinheiro, é para que você, para além de você estabelecer um cronograma de quitação das suas dívidas, você não se endivide novamente. Então, para isso, você precisa conhecer os seus hábitos, o que te levou a ficar endividado. Então, procure controlar as suas dívidas, quitar as suas dívidas e o mais importante, não se endividar novamente. Essa é a questão fundamental para você sair desse ciclo de dívida que você se encontra, né? Você precisa mudar esses hábitos que te levaram a se endividar. Então, não faça dívidas novamente. Isso é uma questão muito importante aqui nesse processo de você poder controlar as suas dívidas, de você, de fato, poder acompanhar para onde está indo os recursos financeiros que você gera, tá bem? E também, para finalizar aqui, eu te convido a você criar o hábito de poupança. Além de criar o hábito de poupança, é importante que você tenha constância no poupar. E como é que você vai adquirir essa constância? A partir da sua persistência, a partir de você criar como regra todos os meses, independente do percentual, você guardar uma partezinha das suas receitas, você destinar uma partezinha das suas receitas para você poupar, para você destinar a poupança, que seja para você investir, né, mais no longo prazo, que seja aí 1% das suas receitas, 2%, até que você consiga ir aumentando, tá? Quanto mais você conseguir destinar para investimento, melhor, tá? Como regra, especialistas dizem que em torno de 10% das nossas receitas a gente deveria utilizar para nos pagar, para nos remunerar, tá? Que é aquilo que realmente a gente vai poder aproveitar no nosso futuro, que seriam os investimentos. Então, em torno de 10%. Mas se você não consegue guardar isso hoje, não pense que você não pode investir. Você pode destinar uma parcela menor. Então, o importante é que você crie este hábito, que você defina um percentual e vá crescendo isso de forma gradativa, à medida que você for organizando suas finanças, você vai crescendo este percentual e
manter a constância e ser persistente aí nesse processo de criar, de consolidar seus hábitos de investir, seus hábitos de poupar, direcionando para investimentos que a gente pensa mais no longo prazo. Feito isso, colocando em prática, então, estas 7 orientações que eu trouxe aqui para vocês, eu te convido a reavaliar todo esse processo, a ir monitorando todo esse processo, porque a partir dele, a partir dessas orientações, desses passos aí, é que você vai conseguir ter clareza para onde está indo o seu recurso financeiro, onde você está gastando o seu salário, o fruto do seu trabalho, né? O seu suor, literalmente o seu suor, né? Porque é algo que, assim, que você está trocando, você está trabalhando ao invés de estar curtindo sua vida, você está trabalhando ao invés de estar cultivando seus relacionamentos. Então, você está fazendo uma troca. Talvez quando você entender onde está indo, ter clareza onde está gastando o seu dinheiro, você perceba que todos esses gastos que você está tendo, tem alguns que você poderia eliminar aí da sua vida e que te possibilitaria trabalhar menos, que te possibilitaria curtir mais os seus relacionamentos, a sua vida, aproveitar mais, fazer coisas para você, para sua vida pessoal. Então, provavelmente, quando você dominar aí essas orientações, colocar elas em prática, isso já se tornar assim rotina na sua vida, algo natural na sua vida, você entenda que tem gastos ali que você pode eliminar, que você não precisaria ter e que você teria mais tranquilidade, mais qualidade de vida e você poderia curtir, aproveitar melhor o seu presente, o seu hoje. Porque lembrando, pessoal, a única coisa que nós temos certeza é o nosso presente, é o nosso hoje. Então, nós precisamos viabilizar esta jornada de modo que a gente consiga aproveitar, de modo que a gente consiga curtir, não pensando só no futuro. No futuro nos faz ser pessoas ansiosas, querendo que aquele futuro chegue, e quando aquele futuro chega, a gente já está querendo outro momento, outro futuro, e nós não aproveitamos o nosso presente, nós não curtimos a nossa jornada do lado das pessoas que amamos, do lado das coisas que gostamos de fazer, fazendo as coisas que gostamos de fazer. Tá certo, pessoal? Espero que vocês aproveitem essas orientações, que vocês coloquem em prática, saiam já inserindo nas suas rotinas hoje, essa semana, enfim, o mais rápido que vocês puderem. E depois vocês me contem aí nos comentários que resultados vocês estão tendo. Se algumas dessas orientações que eu dei aí vocês já estão fazendo e o que isso está trazendo de benefício para vocês. Tá bem? Então, esta é a minha proposta aí e eu convido vocês a continuarem me acompanhando, me seguindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.